A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui, é um prazer estarmos hoje continuando a nossa aula sobre a teologia bíblica, teologia do Antigo Testamento, e neste momento nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos teológicos sobre o Pentateuco. Mais uma aula, estamos aqui para dar para você um conhecimento sobre a palavra do Senhor Jesus. Então, do que se trata a nossa aula de hoje, né? Se trata sobre o conteúdo teológico, geográfico, histórico, antropológico do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, em grego, ou Bereshit em hebraico, né? Isso é o que nós vamos ensinar. Qual é a importância de você aprender esse conhecimento, esse conteúdo? Você, meu amigo cristão, você evangélico, é preciso que você venha entender sobre a teologia bíblica. É preciso que você venha entender sobre a teologia do Antigo Testamento, o que nos ensina o conteúdo de Bereshit, o conteúdo de Gênesis, ok? Então é muito importante para você compreender toda a linha histórica da revelação de Deus, que começa desde os primórdios, começa desde os princípios, daquilo que é revelado no texto de Gênesis, né? A utilidade do conhecimento para aquele que é estudante de teologia é para você se aprofundar mais na palavra do Senhor, conhecer aquilo que está não somente ali à sua frente, mas o que o texto está querendo nos falar, além da nossa visão, aquilo que a fé também vai te explicar no mundo espiritual, o que você tem a aprender com aquilo que está revelado nas Sagradas Escrituras. Okay? Então, a nossa aula de hoje, deste momento, né, é sobre Bereshit, né, o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Então você pode estar aí nos acompanhando, aí na sua casa, aonde você estiver, tá certo? Você pode estar nos acompanhando para aprender mais do Senhor Jesus Cristo. Eu já quero agradecer aqui a todos os alunos e amigos, irmãos, você aí que quer aprender da palavra do Senhor Jesus Cristo. Você pode estar estudando conosco a aula do Pentateuco, a disciplina Pentateuco, que é uma disciplina que faz parte do curso do bacharel em teologia, que nós ensinamos aqui no Seminário Teológico Setade das Assembleias de Deus. E no final de todas as nossas aulas, até chegarmos em Devarim, Deuteronômio, você pode estar adquirindo o certificado. Você entra em contato conosco e nós vamos estar verificando para você a certificação dessa disciplina, o Pentateuco, ok? Nós já falamos sobre a introdução, sobre a questão da autoria, a importância de Gênesis na nossa aula anterior. Falamos também sobre o propósito do livro, ok? E a nossa aula de hoje, vamos estar continuando sobre esse diálogo que tem a Bíblia e a ciência. E dentre essas, nós vamos estar abordando aqui algumas teorias que são veiculadas, que são ensinadas, que apontam para o conteúdo de Gênesis, para a criação. E a primeira teoria que nos surge é a teoria do vazio ou do arruinamento e recriação. É uma teoria que você tem visto aí em filmes, você tem visto em algumas produções cinematográficas, televisivas, né? Qual é a verdade dessa teoria? Ela tem como verdade que ocorreu uma catástrofe universal entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 2, né? Aqui, nós estamos aqui com a Bíblia hebraica, tá certo? A Bíblia hebraica. O que diz o texto lá de Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2? Nós vamos estar lendo aqui para você nos acompanhar aí. Vamos estar lendo tanto no hebraico, depois nós vamos estar lendo esse conteúdo no grego. Bereshit bara Elohim, het hashamayim vet haaretz, né? Ve haaretz haitar tohu vabohu, né? Ve resef
né? Al-Fani, Tehon, Verhua Elohim, né? Merah, Refete, Al-Fani, Al-Peni, né? Ramaim. Esse aqui, versículo 1, versículo 2 em hebraico. E qual é o significado deste versículo para nós na Bíblia Sagrada? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então esse é o primeiro versículo da Bíblia Sagrada, né? Os dois primeiros versículos da Bíblia Sagrada. E então, baseado nesses dois versículos, o que eles nos narram, gerou-se então a teoria do vazio ou do arruinamento, ou a teoria da recriação. Segundo essa teoria, né, houve uma catástrofe relacionada com a queda de Satanás e o juízo consequente de Deus. Como resultado, a terra chegou a estar sem forma e vazia. Então, essa teoria vem ensinar que Deus, ele recria a terra em 6 dias literais. Pode ter havido milhões de anos ou milhares de anos entre a criação original e esta recriação. O verbo era, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, pode também ser traduzido como tornou-se. Então, baseado até no verbo haitar, o verbo que está em hebraico, surge essa teoria, dizendo que houve em uma determinada época, né, o Senhor construiu tudo perfeito, o diabo com a queda veio e destruiu tudo. Mais à frente nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre essa teoria, ok? E também nós temos a teoria da criação progressiva. Essa teoria, ela diz que o relato é interpretado poeticamente. Houve uma criação progressiva. Não quer dizer que Deus criou tudo diretamente, mas que Deus foi progressivamente criando as coisas, tá? Ok? Os dias representam um período em um lapso indefinido, né, nos quais Deus realizou sua obra criadora. A Bíblia não declara a duração de cada dia. O termo dia aqui, Ion, né, nem sempre se refere ao período de 24 horas. Assinala-se que as descobertas da ciência confirmam a ordem da criação descrita no Gênesis. Então, segundo a teoria da criação progressiva, né, os dias aqui não representam aqueles dias de 24 horas, mas um período indefinido de tempo em qual, desses períodos indefinidos de tempo, Deus então desenvolve a criação do universo e principalmente a criação das coisas que estão aqui na Terra, ok? Vem a teoria da alternância dia-era. Aqui, segundo essa teoria, os dias foram períodos de 24 horas, que é o período da criação, ou curtos lapsos de tempo separados por vastas eras geológicas. Então aqui há um diálogo entre a teologia e entre a geologia. A geologia nos informa que houve aqui vários períodos de eras geológicas em que o mundo se desenvolveu, as camadas de gelo, a parte seca da terra, as águas, né? Então, com o passar do tempo, tudo foi se desenvolvendo, inclusive toda a criação animal que se tem aqui no nosso planeta. Foi um processo evolutivo muito longo, muito prolongado, até chegar no tempo que nós estamos. Então, com relação a essas teorias aí, a criação de Deus provavelmente pode ter ocorrido em período de 24 horas ou pode ter ocorrido nesses períodos prolongados de eras geológicas. E aqui eles querem fazer um diálogo que o mundo científico, a geologia pode estar correta também, né? Porque não tem como dizer que período de 24 horas eram esses. Existe aqui várias maneiras de se expressar. Temos que analisar o passado hermeneuticamente, sistematicamente, exegeticamente,
analisando também as historicidades do mundo do passado. Nós temos que levar em consideração o que foi os povos do passado através de uma análise antropológica, né? Uma análise histórica, uma análise geográfica, uma análise filológica, cultural, analisando o período do passado. Então, os achados arqueológicos vão nos apontar muito esse cenário do passado, mas nem tudo nós podemos encontrar neste cenário histórico. Tem muitas coisas que nós acreditamos pela fé, e quando se trata desse embate entre criação, evolução, ciência, né, você cristão, você fica com aquilo que está na palavra, mas o que a ciência vem descobrindo ao longo dos anos, das décadas e dos séculos, vem somente confirmando aquilo que está nas escrituras sagradas. O que mais a teoria da alternância dia-era nos ensina? Ensina que nestes períodos curtos, provavelmente de 24 horas, chamado dias, ocorreu a atividade criadora, a atividade da criação. Este é um ponto, então, que nós podemos começar a fazer as análises aqui, com relação a dias. O que nós entendemos então com a teologia do Gênesis, a teologia de Bereshit, é que na verdade houve um momento primordial, houve o início da ação de Deus no universo. Este início que o autor, através da iluminação, através da revelação de Deus, ele começa a descrever, é o momento em que Deus vai trabalhar no planeta Terra, e não necessariamente na criação de todos o que você possa imaginar. O escritor, ele fala que Deus fez um luminar maior, um luminar menor. Então, apontando para aquilo que está aqui na nossa Via Láctea, né? Que está aqui praticamente no sistema solar, principalmente com relação ao planeta Terra. Nós temos também a teoria da catástrofe universal, causada pelo dilúvio, ok? Aqui, essa teoria, ela defende que os dias da criação foram períodos de 24 horas também. O que mais nós podemos aprender com essa teoria? Explicam-se as mudanças geológicas, as jazidas carboníferas, como consequência do dilúvio na época de Noé. Esse aqui é um dos argumentos daqueles que defendem, né, a teoria da catástrofe universal causada pelo dilúvio. Houve um período em que o mundo foi consumido pelas águas, e neste período aí veio então acontecer grandes coisas na natureza, principalmente com o clima. Houve mudanças climáticas, mudanças geológicas, né? Por isso que podem ser encontrados árvores, restos de árvores até, né, petrificadas, e uns vão apontar que isso foi em consequência de um dilúvio universal. Com relação a essa teoria, nós devemos ser cautelosos com relação a todas elas, no intento de harmonizar o relato da criação com as teorias atuais da ciência, né? E não apressar-nos em aceitar tais teorias. Nós temos que também colocar os pés no chão e não só aceitar tudo aquilo que está acontecendo, tudo aquilo que está sendo descoberto ou sendo analisado por descobertas científicas. Nós temos que também ter um olhar voltado para aquilo que Deus deixou como revelação. A ciência moderna, ela está descobrindo ainda novos dados, rejeitando teorias anteriores e tirando novas conclusões. Então sempre há uma dinâmica processual no mundo científico, né? Então, uma época passa, vai surgir outra, e você sempre fica naquele tripé filosófico, né? A tese, antítese e a síntese. Alguém vai elaborar uma tese, vai tentar desvendar essa tese, criar teorias, e por final vai surgir ali o resultado dessa teoria, a síntese. Mas alguém depois vai questionar essa tese e vai tentar elaborar uma nova hipótese, e vai surgir uma nova teoria. Então a ciência, ela sempre está em constante transformação, em constante modificação, né? Então argumentos que foram defendidos no passado, hoje caíram por terra. Muitos livros
filosóficos, científicos, teológicos, né, já se tornaram obsoletos ao longo da história, porque novas descobertas vão surgindo, novas análises vão sendo elaboradas, novas técnicas para desvendar o passado vão sendo elaboradas, né? Novas ferramentas científicas vão sendo criadas e novas metodologias de como se trabalhar a ciência vão sendo repensadas ao longo do tempo, e nós temos que estar atentos para isso também, ok? E a teoria da evolução? O que nos aponta a teoria da evolução? Ela tem como verdade que o homem e os animais têm um princípio comum. Muitos dizem assim, o homem veio do macaco. Não é que o homem veio do macaco. A teoria da evolução, ela diz que tanto o homem quanto o macaco tiveram um início comum, uma célula primária comum, e daí veio-se a evolução de outros espécimes, né? Mas tanto o homem quanto o macaco tiveram ali um único tronco, né? Da onde surgiram, segundo a teoria da evolução. Nós temos que atentar para uma coisa: não confunda evolução com evolucionismo. A evolução é um processo considerado pela ciência para explicar a diversidade da vida. A evolução, ela acontece. A evolução, sim, uma planta, ela pode evoluir dependendo do local que ela esteja, ou com a necessidade de um solo produtivo, ou com a necessidade de água, né? A planta pode ser tendenciosa a se modificar no seu ambiente por uma questão de sobrevivência. O homem é um animal evoluído. Em que sentido? É o único animal no mundo que pode se adaptar a todo tipo de temperatura, do extremo frio ao calor ou ao deserto, certo? Por isso que o homem habita em todas as regiões do planeta. O evolucionismo já é um movimento que adota a evolução como a forma mais plausível da existência dos seres vivos. A questão do evolucionismo é uma teoria, enquanto a evolução é um fenômeno que nós podemos encontrar, sim, na natureza. Ok? Vamos prosseguir adiante no conteúdo de Bereshit. Quem foi Charles Darwin? Charles Darwin, que nasceu em 1809 e veio falecer em 1882. É importante nós esclarecermos que Charles Darwin não era ateu, gente, né? Que muitos acham aí, porque por ele ser o criador do evolucionismo científico, ele era um ateu. Não. Ele pensava que Deus havia criado os seres vivos mediante um processo evolutivo, como está em sua obra sobre a evolução das espécies de 1859. Então foi uma tese que ele pensou, elaborou e foi defender. E como foi defender? Fazendo análise científica, atrás de provas ao redor do mundo, através da experimentação. Foi o que ele foi atrás, foi o que ele foi fazer. Charles Darwin não era ateu, ele pensava que Deus, quando começou a criar os animais, a natureza, Deus então se utilizou de um processo evolutivo para criar tais coisas no nosso planeta, ok? Vamos aprender a palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar mais sobre a obra da criação. No ato da criação, o Pai é a causa originadora. Deus é a causa, né? Sui generis, é a causa a priori. O Filho é a causa mediadora, é aquele que media do Criador, é aquele que sustenta. Cristo está ali. E o Espírito Santo é a causa realizadora. Aqui é a Trindade trabalhando, executando, todos em consonância para o bem-estar do ser humano e de toda a obra da criação. Porque tudo que Deus fez foi perfeito. Tudo que Deus fez foi bom. Deus não fez nada fora da curva. O pecado, sim, coloca a criação em xeque, fora da curva, quando a natureza humana é tendenciosa para o mal e não pretende buscar a perfeição de Deus. Então Deus, mais uma vez, intervém na história para trazer o homem para o seu lado, para trazer o homem para a sua presença, né? Por isso que nós cristãos, evangélicos, assembleanos e pentecostais, nós defendemos a linha
da compreensão teísta e não deísta. Teísta é a crença na existência em Deus, mas que esse Deus é um Deus pessoal, é um Deus real, é um Deus inefável, mas é um Deus que está presente na humanidade, que se preocupa com o ser humano, que se preocupa com cada indivíduo que está no planeta Terra. Esse é o pensamento teísta. Deus, ao mesmo tempo que é emanente, ele é imanente. Ao mesmo tempo que ele está ao alcance do ser humano, ele está além da compreensão do ser humano. Ao mesmo tempo que ele mora muito distante, ele, ao mesmo tempo, mora no coração daqueles que o recebem através do sacrifício vicário de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. E o deísmo é a crença na existência de Deus, porém, esse Deus é um Deus que criou a humanidade e deixou a humanidade à mercê. Deus, né? Cada um por si e Deus por todo. Deus não está preocupado com a criação, Deus deixou cada um ao seu bel prazer, tão somente ele criou. Não, esse é o pensamento deísta, nós somos teísta. Deus é aquele que cria, é aquele que sustenta a sua criação. Um termo muito profundo em grego nós chamamos de Theos Pantocrator, o Deus que é todo poderoso, mas ao mesmo tempo é o Deus que sustenta a sua criação, mantém esta criação, ok? Então, voltando para... Eu estou aqui com a Bíblia hebraica, estou aqui com a Bíblia Scofield, estou também com a Bíblia Pentecostal. Aqui é a Bíblia hebraica que nós estamos utilizando, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. É o primeiro versículo que você encontra na Bíblia Sagrada, né? O primeiro versículo da Bíblia é apresentado um resumo da obra criadora de Deus, né? Criou Deus os céus e a terra. E eu já li para vocês aqui este versículo em hebraico. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, né? Que é o primeiro versículo. E o verbo bará, você encontra logo a segunda palavra neste versículo, Bereshit bará, um verbo que tem uma grande importância, que nós vamos estar falando sobre ele mais à frente, tá certo? Ok? E você vê o verbo bará também sendo manifesto no versículo 27 do capítulo 1, quando fala da criação também. Então, afirmar que Deus faz tudo do nada, ou que ele fez do nada, pelo verbo bará, é dizer que ele não se utilizou de matéria-prima pré-existente. O que nós temos a dizer com isso? O verbo bará, gente, ele significa criar do nada. É um verbo que o homem jamais vai poder pronunciá-lo, porque esse aqui é um verbo divino, é um verbo de uma ação divina. Só Deus pode, então, conjugar esse verbo, porque só Deus pode criar alguma coisa do nada. Então tem um pensamento, também numa corrente teológica, que defende o ponto de vista que, quando se utiliza o termo bará aqui, nessa defesa que Deus não utilizou nada, é com relação à matéria-prima. Deus não usou outros meios para criar as coisas. Por outro lado, existe aqueles, né, que defendem a expressão ex nihilo, em latim, né, que significa do nada. Ela é rejeitada pelo fato de Deus usar uma matéria-prima não criada. Que matéria então seria essa que Deus criou? A sua própria palavra. Então a sua palavra foi a matéria-prima utilizada pela divindade para criar as coisas e tudo vir à existência, ok? É uma questão de compreensão apenas aí para você.